Por que, na sua opinião, o Brasil Paralelo se transforma nesse grupo enorme, com superprodução e tal? E hoje, em parte, provavelmente autofinanciado. A gente não sabe todas as fontes de recursos deles. Se uma empresa privada, não são obrigados a abrirem. Mas da onde que vem essa força de engajamento, né? Porque o dinheiro ajuda a trazer engajamento, mas não garante sozinho. Foi muito legal você falar sobre isso. Acho que é um ponto de partida interessante para pensar a conversa, porque realmente, se a gente for falar em termos de dinheiro, né, acho que ninguém mesmo vai bater a Brasil Paralelo nesse sentido, né? Quer dizer, a gente está falando de uma empresa aí que no intervalo de 2 anos e meio, né, colocou mais de 16 milhões de reais ali, né, quase 50 mil anúncios classificados ali pelo Meta como políticos, né? Então, realmente é um volume muito expressivo de dinheiro, bem acima, né, a todas as outras iniciativas de história pública que a gente conhece, né? Agora, realmente, não é só dinheiro, né? A gente está falando aqui também de uma estratégia bastante acurada, né, de marketing, de colocação nas mídias digitais, né, que são o principal espaço de atuação da Brasil Paralelo. Embora no começo, principalmente, eles tenham ali um trabalho também de tentar passar os filmes nos cinemas, produzir debates, né, depois dos filmes e tudo mais. Mas acho que realmente existe um trabalho bem inteligente ali no sentido de como explorar, né, de repente, alguns acontecimentos do presente com outros eventos do passado. Então, acho que existe realmente um trabalho bem interessante nesse sentido. Outra questão interessante que você mencionou é justamente a dificuldade que a gente tem de acessar esses dados por completo, né? Porque acho que boa parte da legitimidade que é buscada pela Brasil Paralelo é através do fato de que eles reivindicam não receber dinheiro público, né? Só que tem um pouco de contradição nisso, no sentido de que o dinheiro público, ele pelo menos é um dinheiro que é rastreável, né? Ele é escrutinável, digamos assim. Ao passo que uma empresa de capital fechado, você muito dificilmente fica sabendo, né, o que se passa realmente no seu interior. Então, de modo que é um pouco difícil você saber até que ponto nós estamos falando de propaganda, né, quando, por exemplo, eles dizem que eles têm lá 500 mil assinantes, e até que ponto é realmente realidade, né. Mas seja como for, é indiscutivelmente, assim, um trabalho muito acurado mesmo, né, de buscar relacionar o presente ao passado e alimentar essa audiência que está sedenta por informação que seja de alguma maneira identificada com o seu universo, né? Então, existe um conceito que a gente está trabalhando bastante em história atualmente, que é o conceito de atualismo. Alguns ouvem até falar de presentismo a partir do Koselleck, né? Mas o conceito de atualismo ele é bem interessante, né? A ideia de você pensar o presente como um contínuo, uma espécie de soberania do presente, que, dentre outras coisas, produz uma espécie de submissão do passado a esses olhares que são do presente, né? Então, é você inscrever o passado dentro de uma guerra cultural aqui do presente. E aí, se você olhar as produções deles, né? Quase todas, assim, são acompanhadas por chamados bastante alarmistas, né? De boicote, de censura, né? Toda a produção que você assiste deles parece que é a última, porque a justiça tá por proibir a veiculação daquele vídeo, né? Esse tipo de tática bastante comum, né? De pessoas com perfil um pouquinho mais antissistema, né? Quer dizer, essa coisa de contar para a pessoa aquilo que o professor de história ocultou dela durante tantos anos, né? Acho que existe aí um exercício de empoderamento que nessa crise que nós estamos vivendo, né, é bastante útil. O professor Renato Venâncio, de Minas, fez recentemente, eu vi ele fez várias pequenas análises, tanto da história politicamente incorreta do Brasil, publicado em livro, quanto do Brasil Paralelo. Ele diz que história politicamente correta do Brasil é uma espécie de história
miliciana, né? Que vai buscar no passado os únicos heróis são os bandeirantes na história do Brasil, que são, digamos, os antepassados dos milicianos de hoje, né? E que o Brasil Paralelo não, que é uma história monarquista que resgata. Como você vê esses dois movimentos juntos? Esse grupo de livros que trazem informações absolutamente, não sei como classificar aqui, se usar palavras desagradáveis, mas e o Brasil Paralelo? Eles têm uma conexão? Qual a aproximação e o que separa eles? O Renato Venâncio está certo? Não, existe essa aproximação sem dúvidas, né? Tanto que o Narlock é um dos entrevistados de algumas das produções da Brasil Paralelo. O que eu acho que ele chegou num período um pouquinho anterior, né? Acho que esse lançamento, o primeiro, né, da franquia, é lá de 2009, né? Então o Brasil estava vivendo um momento especialmente estava especialmente sensível à questão das cotas raciais ali, né? Então, acho que a grande questão que pegou ali no livro do Narlock, embora não fosse só isso, né? É a discussão com relação à escravidão negra. Acho que ele cumpriu ali um papel, né, de tentar jogar o debate para um outro lado e, de certa forma, deslegitimar, né, as políticas de cota. A Brasil Paralelo já surge num contexto diferente, né? Já estamos falando ali de 2016, um período em que já existe assim um reinado muito maior do audiovisual. É um período que nós estamos ali num processo de transição do que se chama de fake news, né? Quer dizer, os sites que emulam notícias verdadeiras, copiando um pouco da sua roupagem, já pela ascensão dos influencers, né? Então, se você pega as produções da Brasil Paralelo, você vai observar que tem ali um esforço muito grande no sentido de você colocar diferentes intelectuais de alguma maneira relacionados com essas novas direitas, né, para compartilhar o ponto de vista deles acerca de eventos mais ou menos pacificados acerca da história do Brasil. E eu acho que é uma iniciativa muito bem sucedida, justamente porque ela consegue congregar, né, um número muito grande ali de posições políticas diferentes, né, no espectro, mais associadas de alguma maneira à direita. Então você vai encontrar pessoas que são mais associados aos ideais que são militares, embora exista ali uma rixa entre olavistas e militares, né? Você vai encontrar pessoas, como você mencionou, sobretudo associadas aí ao monarquismo, que eu acho que é a principal influência política de todos eles. Você vai encontrar muito liberalismo, né? Então é uma produtora que funciona como uma espécie de híbrido, assim, né? Que congrega diferentes tendências no seu interior. E aí ela vai tentar ampliar esse leque de, vamos lá, possíveis heróis, né? Eu acho que nesse sentido, principalmente, né, pensando ali no Dom Pedro I e no Dom Pedro II, né? Existe inclusive um esforço, né, de tentar construir a imagem do Dom Pedro II como lá um grande abolicionista, quer dizer, uma pessoa que passou ali boa parte do século XIX lutando para libertar os escravos e tudo mais. E uma das coisas que eu comento na tese é Que que ele esse não esforço. conseguiu, né? Foi difícil. Pois é, o que eu comento na tese é que assim, esse esforço retórico ele é muito similar ao que as novas direitas produzem em relação aos seus líderes populistas do presente, né? Porque parece que eles são todos assim grandes lutadores contra o sistema, né? Como se nós estivéssemos falando de sujeitos coitadinhos, né? Que são carregados de boas intenções e que no fim das contas o sistema não os deixa agir, né? Então, a interpretação que se imprime sobre o Dom Pedro II é uma interpretação muito parecida, né, do que eles costumam aí atribuir a essas lideranças do presente, pensar no caso do Trump, agora com o Milley, né, tem muito desse discurso, não estão deixando o Milley governar, né, quer dizer, como se divisão de poderes fosse assim só um detalhe, né, na democracia. Então, acho que realmente, né, existe um esforço muito grande nesse sentido. Sem contar que também a despeito desse elogio ao Brasil Império, também há um elogio muito grande à colonização, né?
Também há uma certa edulcoração, assim, do colonialismo brasileiro, inclusive uma crítica muito grande à chegada dos holandeses e dos franceses, né, defendendo aí, você sabe que um discurso muito comum que se tem, né? Ah, como é que seria o Brasil se fosse colonizado pela França, pela Holanda? Sempre tem essa especulação, né? E eles defendem, assim, de maneira bastante enfática mesmo, né, a colonização pelos portugueses, né, vista como benéfica. O Brasil Paralelo é bolsonarista? Eles não se assumem, mas eles, vamos colocar da seguinte maneira, eles, mesmo que eles não se assumam bolsonaristas, a grande verdade é que eles acabam reproduzindo boa parte da cartilha bolsonarista em relação a quase todas as pautas defendidas pelo Bolsonaro. Então, se você pega a pandemia, né, o discurso desde a primeira hora da Brasil Paralelo era um discurso de denunciar aí as medidas sanitárias, de denunciar a quarentena, quer dizer, a única coisa que eles não mergulharam assim com muita intensidade e tal foi a questão das vacinas, porque o resto eles compraram. Em 2018 teve um documentário chamado Operação Antifraude, que era sobre as urnas. Existe por parte da Brasil Paralelo, sim, né, o compartilhamento de muitos valores que são bolsonaristas. Agora, eu acho que existe também por parte deles uma certa preocupação de fazer com que a atividade deles seja uma atividade mais perene do que é a atividade de um político que entra no governo, sai do governo, pode ser preso, pode. Quer dizer, existe um esforço também no sentido de fincar uma bandeira dentro de um determinado território, né? Para o além de um mandato ou dois de um presidente da República, né? Por isso que eu digo que existe ali uma inspiração nesse sentido com relação ao Viktor Orbán, né? Embora na Hungria exista um patrocínio estatal mais diretamente direcionado aí a iniciativas de conservadores nas universidades, enfim. Então, é lógico que quando eles não se assumem bolsonaristas, acho que por trás disso tem essa leitura, quer dizer, os caras eles também não querem, digamos, colocar em xeque, né, a legitimidade que eles reivindicam para si, ao se contrapor à esquerda, porque o que eles dizem é a produção acadêmica não presta, porque eu sou professor de história de esquerda, ele defende o Lula. Então eles não vão se assumir bolsonaristas abertamente. Agora, muitas das pessoas que estavam dentro do governo Bolsonaro são figuras carimbadas nas produções da Brasil Paralelo. O próprio Bolsonaro chega a participar numa das produções. Tem um documentário que se chama, uma série documental que chama O Teatro das Tesouras, né, que tem lá o documentário falando a respeito das urnas eletrônicas. Quer dizer, então existe sim, né, a incorporação de muitos valores que são bolsonaristas.